Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Kiko Girardi, do PSD, aqui tratar de assuntos, pautas que permeiam o mandato do vereador, a quem eu de imediato já saúdo. Vereador Kiko, sempre uma honra poder falar com o senhor. Obrigado, Fábio, pelo convite, pela participar mais uma vez do programa De Frente com a Lei. Nós estamos aí, com um mandato em andamento, com muitas polêmicas, mas também muita coisa importante, para ser decidido para a nossa comunidade. Vereador Kiko, o pessoal que tem acompanhado De Frente com a Lei até pode nos considerar repetitivos, porque vários vereadores passam por aqui, tratam do plano diretor e, de fato, pode se consolidar, se não digo como o grande projeto da legislatura, mas desse ano, sem dúvida nenhuma. O grande projeto a ser examinado pela Câmara de Vereadores, que revisa aí pelos próximos 10 anos vários critérios de edificações, medidas, terrenos, o que pode, o que não pode. E o senhor apresentou um projeto de lei paralelo que dialoga com essa conjuntura, que diz respeito à isenção de IPTU em áreas de proteção, aquelas APPs, áreas de preservação permanente. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, na medida que o De Frente com a Lei tem participado desse debate de revisão do plano diretor, e aí cada vereador com a sua forma de atuação. Qual foi a sua proposta, digamos assim, a partir dessa ideia de isenção de IPTU? Bom, Fábio, esse projeto já está desde o ano passado tramitando na casa, tem todo o seu trâmite legal, e visa isentar de IPTU parte dos terrenos que são urbanos, onde a pessoa não pode interferir, entendeu? Onde tem uma mata, onde tem um banhado, que seja, Então a pessoa não pode interferir, não pode construir, não pode usar aquela área, e mesmo assim continua pagando IPTU. Isso aí eu acho que está errado. Se a pessoa está colaborando, entendeu, com o município, está colaborando em preservar aquela área, também ele deve ser isento também do IPTU. Então, ou seja, aquelas árvores que não podem daqui a pouco derrubar, por aí afora. Tem banhados, tem coisas que não podem ser usadas, então tem que preservar, Então, e quem define isso aí é o próprio município que define essas áreas, de preservação permanente. Então, nada mais justo, que o proprietário também, já que não faz uso dessa propriedade e ajuda a conservar, ele também ser isento, dessa porcentagem do IPTU, quanto à porcentagem do tamanho dessa área preservada. E, vereador, qual seria a viabilidade legal? Porque o imposto e o IPTU está entre os principais, se não o principal da cidade, junto com ITBI, ISSQN, mas enfim, é uma legislação bem amarrada e que não é muito simples mexer. Por exemplo, nos prédios acontece muito isso. As pessoas que querem daqui a pouco tirar aquela taxa de iluminação, a taxa de coleta de lixo que se insere em box. Porque o box de automóvel ele é pago à parte do apartamento, por exemplo. E as pessoas não conseguem, porque a legislação ali também insere taxa de coleta de lixo em cima de box. Aí o senhor quer mexer, por exemplo, numa forma de cobrança. Então, sabemos que é muito engessada essa legislação. Teria espaço, daqui a pouco, a história da inconstitucionalidade, enfim. O senhor acha que é viável mexer? Seria renúncia de receita. Falar correto, renúncia de receita, que não pode o vereador fazer isso. Mas o projeto, eu coloquei ele para ser aprovado, ele entra em vigor, se for aprovado, no ano seguinte. Ele tem que ser aprovado também no final do ano na LDO do município. Tem um período de adaptação também. Isso, então daí é nesse sentido, Tive que corrigir ele, porque eu coloquei um prazo menor e depois olhando, veio parecer, que não pode, tem que ser votado no final do ano, então que ele vai para o ano que vem, Então eu acredito que mérito ele tem, é um projeto muito importante, que visa, a respeitar a pessoa que tem essa área, que está preservando, e que ela é merecedora desse desconto, mas aí fica para o ano subsequente, E, vereador Kiko, como o senhor falou, foi uma matéria apresentada no ano passado, e aí para as pessoas entenderem o porquê de uma demora, já faz alguns meses que esse projeto tramita pela Câmara. Como é que tem sido a conversação também com setores afins do Executivo, da Prefeitura, como, por exemplo, a própria Receita Municipal, a Secretaria de Gestão e Finanças? Como é que tem sido o diálogo no sentido de tentar viabilizar essa possibilidade? Porque muitas pessoas seriam contempladas, à medida como o senhor mesmo disse. O sujeito ali está pagando um terreno que tem a sua casa, uma larga zona de preservação,
e isso tudo encarece o IPTU, né? É, isso. Agora, quando eu até esses dias conversando com o secretário, daí foi aguardado enquanto tramita de novo o processo, que eu tive que mudar esse prazo de colocar o projeto em ação, aí para ver o que se pode ser feito de repente no próprio plano diretor, né, possa haver alguma mudança sobre isso aí. Então, pode ser que o projeto ali na altura, né, não precise ser aprovado pela Câmara, porque venha direto do Executivo no novo plano diretor. Mas se ele não vier, se não tiver inserido, né, o projeto entra na pauta, né? Tem a garantia do projeto. Tem a garantia do projeto. Então, tem essa conversação, mas não chegamos a conversar a fundo, né, porque todas as secretarias envolvidas no plano diretor esse ano estão estudando, né, e depois tem seus itens específicos, cada um deles, né. Ele é um todo, né, o plano diretor, mas depois tem itens específicos, né, que vão ser estudados, e esse é um dos itens que vão ser estudados à parte, né. Essa semana se esgota o prazo no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Eloy Frisso, que tem, digamos assim, coordenado a relatoria desse projeto de revisão do plano diretor que entrou aqui no Legislativo no final do ano passado. Então chegaremos, como diz o gaúcho, lá pelos finalmente, com as últimas audiências públicas, emendas, até o projeto ir a plenário. O senhor cogita daqui a pouco converter essa sua ideia de isenção de IPTU em áreas permanentes de terrenos urbanos como emenda ao projeto do plano diretor? Não, como emenda não. Vamos deixar para ser debatido logo ali na frente, né? Logo na frente, que é um item bem específico, né? E também não pode agora nesse momento, né? Quando está vindo o plano diretor, nós ficarmos engessando, colocando vários artigos ali no meio, que daqui a um pouco começa a estender muito mais, né? Muito mais o processo do plano diretor. Ele já é bastante complexo, a gente tem que ser muito responsável para votar ele, né? Então esse aí eu vou deixar mais para frente um pouco, para depois ser inserido, né? Vereador Kiko, mudando um pouco de assunto, pegando um pouco do contexto de plenário, o senhor fica numa posição isolada do ponto de vista da bancada, por ser o único vereador do PSD aqui no Legislativo Caxiense, e o seu perfil de atuação nas sessões ordinárias, que nunca é demais dizer, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo do nosso canal 16 da NET e as redes sociais também. Facebook, YouTube, então o pessoal tem interagido muito pelas redes também com as nossas transmissões. Mas o senhor ou fica quieto ou adota linhas muito críticas. E as suas reivindicações têm sido muito duras no sentido lá da sua região, do bairro Serrano, ou de demandas da que nós chamamos oriundas do comunitarismo, dos bairros, digamos assim. Foi dessa forma na administração anterior, na legislatura passada, e se repete agora. O que tem faltado, assim, que mais lhe preocupa realmente nos bairros da cidade, no dia a dia da cidade? Nós vemos aí dificuldades na educação, na saúde, que persistem, né? Olha, a maior dificuldade, como tu mesmo falou, até vou falar primeiro da minha postura como vereador, já foi no outro mandato, né? Eu escuto mais, procuro me posicionar verbalmente menos, mas sempre com posição firme no que eu tenho que votar. Sempre estudando bem e escutando mais e falando menos. Quanto às reivindicações, eu ando em vários bairros, a gente é chamado, as pessoas chamam, o vereador é a ponte, né? A ponte do morador através do executivo, né? E hoje em dia se vê muita reclamação questão da educação, da saúde, que é o que está no momento agora, né? E essa pauta não vem de hoje, vem de muito tempo, mas parece que ao invés de se diminuir, parece que está aumentando os problemas. Nós, vereadores, não temos a solução para isso. Nós cobramos, vamos atrás, conversamos, mas chega um certo ponto que, como vereador, a gente chega a ficar irritado, porque tu não tem resposta, tu não tem uma resposta do executivo no que vai ser feito, no que não vai ser feito, então tu fica naquele meio de campo ali, mas sem poder resolver nada. Agora, o que não dá para aceitar é que cada ano troca prefeito, entra um, sai outro, as coisas vão se dificultando, as escolas vão se deteriorando, as UBSs também, não se faz obras novas, que se faz, não se faz o prédio, mas não se coloca em funcionamento. Então tem que se planejar muito melhor, tem que conversar mais com a comunidade. Então nós vereadores ficamos muito engessados, a gente é cobrado, a gente se interessa, vai atrás, mas essa dificuldade, uma hora dessa, de certo, vai aparecer alguém que não fique só lá nos bairros na época da campanha e depois inaugurar a obra, que vá mesmo ver, sentir a realidade. Nós que moramos em bairros, nós sabemos da realidade, sabemos
sentimos na pele quando a pessoa chega e fala de todas as dificuldades, porque a gente vive em bairro, eu passei dentro do bairro Serrano muitos anos com muita dificuldade, hoje temos um bairro, dá para se dizer, com quase tudo que se precisa para se conviver, ele precisa, embora que nós temos a lei das zonas das águas, que do plano diretor também, né, nos engessa muito, estamos aí cobrando há muito tempo e vai ser discutido. Então, aquelas demandas da sociedade, que é o povo mesmo que levanta de manhã e só chega à noite do seu trabalho, ele procura o vereador. É a nós que ele se socorre. E a gente às vezes não, sempre fica engessado. E pelo que o senhor tem acompanhado, por exemplo, vagas em creches é sistemático, por mais que se criem, a lista de espera é sempre maior. Médicos, aí falta no postão, o pessoal vai para a UBS e falta na UBS. A UPA da Zona Norte, que se achava que supriria uma demanda, não está conseguindo. Nas especialidades, muitos médicos se exoneraram a partir das discussões de plano de carreira, a história de cumprir ou não o horário, enfim. Há um déficit que sempre aumenta. E essa situação, ela se deve mais a problemas financeiros de ordem econômica ou é a gestão em si? Que esse é o grande debate em Caxias do Sul. Até que ponto falta dinheiro ou se pode, com os mesmos recursos, melhorando a gestão, que permeou, por exemplo, as discussões da última campanha eleitoral, né? Olha, quanto aos médicos, vou falar aqui o que eu falo para as pessoas quando a gente conversa na rua. O médico deveria ser contratado diferentemente. A questão de bater o cartão ponto, tudo bem, quando ele fez o concurso público, estava ali, se obedecer. Mas médico não é outra categoria, outra profissão que nós podemos esperar. É imediato, saúde é na hora, é imediato. Tem que ser revisto. O médico hoje em Caxias do Sul é o que ganha menos em toda a nossa região. É o que ganha menos. Aí se cria, já faz anos que vem, desde duas administrações passadas, com greve, com tudo. Tem certa categoria aqui que nem filho. Se tu passa a mão, ele faz o que ele quer, e se tu obriga, ele não faz nada, né? Então está nesse impasse. Meio termo. Tem que ter um meio termo, tem que conversar, porque a população ali fora, até um pouco ela entende, mas com pouco ela necessita, ela não vai aceitar mais essas situações. Então temos que ter a noção da realidade, da dificuldade que hoje tem para contratar médico, né? Então vamos valorizar um pouquinho mais essa questão deles e também fazer com que eles cumpram atendendo a população mesmo. Vereador Kiko, nós estamos chegando na reta final do programa e aí recapitulando, antes de debater alguns gargalos aí da gestão pública em Caxias do Sul como um todo, também tratamos do seu projeto que continua em tramitação no sentido de isentar o IPTU de terrenos urbanos que tenham junto aqueles pontos de área de preservação permanente, enfim, banhados, árvores, matas. Então fica um espaço, ainda temos aí pouco mais de um minuto, para que o senhor faça suas considerações, toque num ponto que não ficou bem abordado, na sua opinião, e ao mesmo tempo também aparecerão na tela os seus contatos, e-mails, números telefônicos, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios. Bom, Fábio, eu gosto mais que as pessoas mandem cobranças, não vamos dizer críticas, cobranças, né, do que elogios. Porque as cobranças são o que faz nós nos corrigirmos das nossas falhas, né? Então eu prefiro mais as cobranças, claro, toda ela com educação tem que ser, mas responda a todas, né, sem maior problema. Mas estamos aí nesse ano, né, com várias situações bastante pertinentes na Câmara de Vereadores, processo de impeachment, o processo agora também do plano diretor, que é muito importante para o Caxias do Sul. O Legislativo ganhou mais protagonismo esse ano, né, vereador? Isso, nós temos uma responsabilidade muito grande. A cobrança aumentou também. A cobrança aumentou, com certeza, né? As pessoas nas ruas têm vários assuntos que vêm nos questionam, isso é muito bom, isso é muito importante, que é para isso que nós fomos eleitos, para escutar a comunidade e trazer os problemas e tentar resolver. Então, o contato está aí, fica à disposição, as pessoas podem me procurar no gabinete, pode chamar que a gente vai aos bairros, se a gente não pode ir, vai assessoria, porque nós temos no dia a dia nossa uma correria muito grande. Por mais que muita gente não imagine, mas a nossa função também é conversar com as pessoas e dar atenção, e isso também vai um pouco de tempo. Muito obrigado, vereador. Obrigado, estamos à disposição. Acabamos de conversar então com o vereador Kiko Girardi, do PSD. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.